Pessoal, eu queria dar minha opinião sobre essa guerra que está acontecendo lá, Irã e Israel, né? E a intervenção dos Estados Unidos jogando as bombas lá que causaram aqueles buracos que foram vistos sobre o satélite, né? Bom, a minha opinião sobre essa história é o seguinte: existe por detrás de toda esse pano de fundo dessa guerra que está acontecendo entre Irã e Israel, várias questões que não estão sendo faladas pela mídia tradicional, certo? Então eu estou gravando esse vídeo aqui para você ah, ver o que você acha da minha opinião, se ela tem relevância ou não, para entender melhor sobre esse conflito que está acontecendo lá no Oriente Médio, certo? Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar o seguinte: por que que Israel tem tantos problemas com o Irã? Por que que o Irã tem tanta raiva de Israel? Entende? Essa é a ideia que eu quero passar para você nesse vídeo aqui. Por que que os Estados Unidos acabou intervindo de forma tão forte nesse conflito para que ele parasse, né? Porque existe o problema da bomba atômica lá do Irã, do enriquecimento do urânio, coisas que a gente não sabe ainda se vai acontecer ou não, se eles vão conseguir fazer a bomba atômica. Então, pessoal, eu quero explicar nesse vídeo sobre por que o Irã e Israel se odeiam tanto, certo? Eu estava pensando aqui, eu vou separar esse assunto em algumas etapas para ficar mais fácil da gente compreender sobre esse tema, certo? Hã, existe toda uma questão, hã, religiosa, isso todo mundo sabe, não é mesmo? Existe uma divisão religiosa. O Israel é um país, hã, da religião judaica e o Irã é um país islâmico, xiita, certo? E aí isso também tem uma questão que os outros países da volta ali do Oriente Médio, eles não são xiitas, eles são, hã, países do islamismo sunita, certo? Então a diferença é que eles não se dão. A diferença pode parecer pequena, certo? Porque é a mesma religião, só que eles não se dão entre eles também. Então isso é um ponto positivo até para Israel, se a gente parar para pensar, pelo fato de que esses outros países nunca vão estar junto com o Irã, certo? Esses outros países nunca vão estar junto com o Irã por causa da questão religiosa, né? Ah, e o Irã, atualmente, ele tem armado os Houthis, que são um grupo terrorista rebelde lá do Iêmen. O Irã tem armado os Houthis do Iêmen e também o Hezbollah lá no Líbano, certo? E eles são alimentados, né, digamos, por isso que o Irã é uma ditadura, com o dinheiro do petróleo, do gás que é exportado do Irã, certo? Então a gente tem uma questão bem problemática aí. O Irã é um país de terceiro mundo que tem seus problemas, certo, econômicos, e eles, o povo, no caso, sofre, né, por ser um país pobre igual ao Brasil, de terceiro mundo, e o governo, no caso o regime, pega esses recursos que são escassos do país, que são o petróleo, que é a única coisa que o país tem, e usa para armar esses outros grupos, certo? Então, é uma questão bem complicada mesmo, né? Se a gente for parar para pensar, é uma coisa bem desumana, né? Ao invés dele investir no país, no povo, ele está investindo em guerra, em outros, armando outros grupos para enfrentar Israel. Porque, preste atenção, o Irã está fazendo esse armamento desses grupos terroristas, inclusive ali na faixa de Gaza, ali, tanto os Houthis, quanto o Hezbollah, quanto os palestinos, eles são armados pelo Irã não só para fazer guerras internas, mas com o objetivo de invadir e tomar o território de Israel. Então, tecnicamente, Israel teria o direito de se defender previamente de qualquer ameaça, justamente porque eles estão ameaçando invadir o território, né? Não é só uma conquista ali daqueles territórios, né? Então, a situação é bem complicada mesmo, né? E essa guerra, essa disputa que o Irã tem com Israel, na verdade, ela começou por causa dessa revolução que teve lá no Irã, por causa do islamismo. Então,
a gente pode dizer que 90%, e esse é o tema aqui do vídeo, por que que o Irã odeia Israel, por que que eles se odeiam, hã, 90% ou mais do ódio que eles têm para Israel é por causa da religião, não tem outra explicação. Até por uma questão, de povos, digamos assim, que o povo do Irã tem uma conexão muito forte com o povo de Israel, sendo que o Irã, no passado, já foi um país de matriz europeia, né, inclusive o próprio Alexandre o Grande morou, viveu lá durante 10 anos no Irã, certo? 10 anos, ou seja, o Irã foi um país com matriz grega, né, com cultura helenística. Hoje não tem mais nada disso, então nós temos uma aproximação, digamos, de povos muito grande, tanto dos judeus, quanto dos árabes, quanto do pessoal lá do Irã. Eles são muito próximos, certo? O pessoal aí da velha mídia diz que eles são persas, né? Mas na verdade não é bem assim, né? Isso aí é um nome velho que ficou, que é utilizado até hoje, só que não representa exatamente a realidade de 2025. Então, o que eu quero dizer que é o seguinte: são povos que são irmãos, muito próximos, certo? Historicamente falando, e estão brigando entre si, justamente apenas por causa de religião. Olha só que grave isso aí. E claro, isso fica muito mais grave pelo fato de ele estar usando os recursos do país para jogar bomba em outro país, em vez de utilizar os recursos do país para melhorar a qualidade de vida do povo. Tudo isso é mais grave, né? Isso vai ficando cada vez mais grave, e é por isso que esses ditadores sempre terminam se escondendo, né, num buraco aí, num bunker, sei lá onde, e vão ser caçados, né? Então, o Ayatollah do Irã, né, uma hora ele vai ser derrubado. Então, o Ayatollah do Irã, uma hora ele vai ser derrubado, né, porque ele vai utilizar todos os recursos, assim como Saddam fez, assim como o Gaddafi fez, assim como agora esse que caiu lá, da Síria, o Bashar al-Assad, lá que fugiu para a Rússia, também fez. Eles utilizaram todos os recursos do país para fazer guerra, certo? E no final eles acabam fugindo ou acabam sendo capturados, né? No caso lá do Gaddafi, dizem que ele foi capturado, a gente não sabe, né? O que que fala, ninguém viu, né? Pode ser, sei lá o que, um sósia, ninguém sabe quem é aquele, né? Porque eles precisam, né, expor, né, digamos, a outra religião, digamos assim, né? Outra religião, né? Porque não pense vocês que vai cair o regime do Irã, vai entrar uma outra religião muito parecida, muito próxima, vai cair, assim como caiu o regime lá do Iraque e da Síria, tudo entrou outra versão islâmica, certo? Radical também, entende? Então, eles não conseguem sair do islamismo radical e ir para a democracia. Não, eles entram em outro regime radical também islâmico que no futuro provavelmente vai dar mais problemas também para o Ocidente, porque o problema para o Ocidente é o seguinte: o pessoal fala aí que os Estados Unidos intervêm, mas só que esse pessoal aí, eles estão matando, estão prendendo as pessoas, principalmente os opositores políticos. Então imagina só, pensa comigo, se os caras estão prendendo os opositores políticos, estão matando a população, estão usando os recursos do país, que era para ir para o povo, para fazer isso aí, então, o que que nós temos aí? Nós temos claramente um caso de violação internacional. Nós temos um país não pode ser uma cadeia, certo? Um país não pode ser um presídio, um país não pode utilizar os recursos como se estivesse, sei lá, no Antigo Egito, onde eles usavam os recursos do país tudo para o faraó e ó, chicotes no lombo de todo mundo e ninguém reclama. Então, esses países do Oriente Médio, incluindo o Irã, que não é do Oriente Médio, mas é bem próximo, né, esses países estão usando essas técnicas antigas se disfarçando de democracia, se disfarçando usando constituições. Todos eles têm constituições, tem um livrinho lá, né, que não serve para nada, né? E mesmo assim o livro autoriza eles a fazer tudo, né? A Constituição é só república democrática, só que na prática não tem nada de democracia, né? Então, esse pessoal aí do Oriente Médio, eles estão vivendo como se estivesse na época do Antigo Egito, né? A lei ali é o seguinte: o ditador pode fazer o que quiser, como se fosse o faraó, e pode usar os recursos do país como quer. Então, isso aí a gente pode ter certeza que vai ser um grande problema no futuro. Então, pessoal, eu queria finalizar o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até o final. A bateria está acabando aqui da câmera, não dá para gravar muito tempo, então muito obrigado. Se inscreve no canal se gostou. Até o próximo vídeo. Tchau.